Embarque conosco numa jornada através dos mistérios mais profundos e fascinantes dos oceanos. De avistamentos raros que desafiam a nossa compreensão, a encontros inesperados que testam os limites da ciência, cada momento é uma porta para o inacreditável. Prepare-se para mergulhar nas histórias mais incríveis que os mares têm a oferecer, revelando não apenas a força da natureza, mas também a nossa eterna fascinação pelo desconhecido. Vamos começar! Número 1. Outro possível avistamento do Meg. Durante uma expedição de rotina nas águas brasileiras para resgatar turistas isolados, um grupo de guardas costeiros se deparou com uma visão inesperada sob o seu barco. Uma silhueta colossal espreitava nas profundezas. Ao inspecionar mais de perto, ficaram assombrados ao encontrar uma criatura que remetia ao lendário Megalodon. Além disso, um dente de tubarão do tamanho de um ser humano adulto foi encontrado próximo à costa. Essa descoberta intrigante reacendeu as especulações sobre a existência do antigo tubarão gigante. Embora a avaliação inicial sugerisse uma possível má identificação, o tamanho imenso e as características únicas da criatura levantaram perguntas instigantes. Poderia de fato ser o pré-histórico Megalodon ou talvez uma criatura misteriosa ainda a ser explorada pelos cientistas? Número 2. Inspetor de submarinos em águas profundas. Isso é fantástico, olha só o tamanho. Durante uma missão para marcar gigantescas criaturas do mar profundo, uma equipe de cientistas se deparou com um imenso tubarão de focinho achatado e 6 guelras, a pouco mais de 1000 metros abaixo da superfície, emergindo da escuridão total sobre o leito oceânico. O tubarão surpreendeu e fascinou os observadores ao esbarrar curiosamente no submarino. Seus olhos pareciam girar, inspecionando a embarcação. Isso é um monstro. A falta de material orgânico no submarino provavelmente levou o tubarão a perder o interesse. Este encontro forneceu insights valiosos sobre o comportamento desses predadores profundos e elusivos e suas interações com objetos feitos pelo homem. Número 3. Megalodon emergindo. Os megalodontes, provavelmente devido à sua raridade, têm sido conhecidos por fazer uma presença muito limitada, sendo este um muito provável de ser um. Uma fonte desconhecida compartilhou este clipe nas redes sociais, mostrando uma grande baleia que emergia para pegar ar, até que, de repente, um predador ainda maior que a própria baleia apareceu por baixo e fechou suas mandíbulas ao redor da baleia. Em questão de segundos, ele recuou para a água, arrastando consigo sua recém-adquirida grande presa. Antes de concordarmos em acreditar nisso, no entanto, nada exatamente impede esse gigante pré-histórico de fazer uma visita surpresa a uma praia. Número 4. Atum grande. Justamente quando este indivíduo pensou que havia feito a captura de uma vida, por poucos centímetros, ele a perdeu. Esta equipe partiu com a esperança de capturar um atum gigante, o que quase conseguiram até que um imenso tubarão branco surgiu e, em questão de segundos, roubou o precioso atum que seria uma verdadeira fortuna. Com os atuns sendo usualmente grandes, saborosos e valiosos, como o tubarão poderia simplesmente ignorar tal oportunidade? Número 5. Surpreendente Megalodon na costa. Ah, cara, isso é grande, nunca vi nada parecido. Isso deve ter uns 21 metros. Claramente havia alguma força da natureza mais poderosa que esse gigante pré-histórico que o trouxe até aqui. Em setembro de 2023, um frequentador da praia compartilhou imagens de um gigantesco tubarão que, segundo ele, era um megalodon encalhado. O cadáver de 21 metros não só deixou todos confusos, mas certos de sua existência. Muitos acham sua aparência antinatural e questionam por que não foi coberto pela mídia, se é uma descoberta genuína. Alguns especulam que o governo recolheu o espécime para testes, mas manteve em segredo para evitar controvérsias. O debate continua sobre se isso é de fato um dos maiores seres marinhos já vistos na praia, ou apenas um tubarão anormalmente grande. Número 6. Enorme tubarão-tigre. Meu Deus, que monstro! Em um vídeo cativante lançado por um popular canal do YouTube, um apresentador e sua equipe estavam pescando no fundo em Old Bahama Bay Resort, Bahamas, quando um evento inesperado se desenrolou. Enquanto tentavam pegar um peixe que havia mordido a isca, um enorme tubarão-tigre apareceu, enganchando-se inadvertidamente. O tubarão, medindo 4,5 metros de comprimento e pesando aproximadamente 454 quilos, ficou emaranhado antes de cortarem a linha para libertá-lo. Vamos lá! Essa captura extraordinária mostra que, apesar das vastas profundezas dos oceanos, você ainda pode fazer uma captura valiosa. Número 7. Tubarão grande marcado.
Cientistas marinhos, após capturarem um tubarão excepcionalmente grande para coletar amostras de sangue e marcá-lo, descobriram ser um dos maiores e aparentemente mais velhos já vistos. Ele tinha numerosas cicatrizes de batalha profundamente gravadas em suas barbatanas caudais e nas áreas ao redor dos olhos. Desde que este tubarão foi capturado principalmente para aprender sobre sua saúde e comportamentos de acasalamento, ele foi posteriormente liberado após um exame geral. Número 8. Gigantes alimentando-se sob a água. Embora esses tubarões gigantes possam ser lentos, seu tamanho e comportamento agressivo certamente preenchem a lacuna. Em novembro de 2017, durante uma expedição do submarino Blue Planet, segundo até uma profundidade de 750 metros abaixo da superfície do oceano, a equipe teve um encontro inesperado com massivos tubarões de 6 guelras. Originalmente rastreando uma baleia cachalote condenada, a equipe se viu cara a cara com essas criaturas intimidadoras que confundiram o submarino com um rival. Os tubarões agressivamente cutucaram e bateram contra a janela de visualização do submarino. Após várias tentativas, eventualmente reconheceram o submarino como não ameaçador e retornaram para se alimentar do cadáver da baleia. Número 9. Tubarão de cabeça para baixo. Este tubarão estava sofrendo de algum tipo de espasmo muscular naquele momento ou apenas aderindo à tendência do dia oposto. Turistas estavam em um passeio perto de Port Lincoln, no sul da Austrália, quando avistaram esse tubarão branco de tamanho médio nadando na superfície da água de cabeça para baixo. Enquanto alguns tinham a impressão de que o tubarão estava sofrendo um contratempo muscular momentâneo, parece que era um caso de imobilidade tônica, que é um estado natural de paralisia, que os tubarões entram ao estimular os minúsculos poros sensoriais localizados em seu focinho. Número 10. Tubarão siamês. Considerando a condição deste tubarão, é assombroso que esses tubarões siameses tenham vivido até agora. Enquanto pescava na costa da Índia, um homem fez uma captura notável de um raro tubarão minúsculo com 2 cabeças. A peculiar criatura deixou os espectadores pasmos com suas características incomuns. Os locais especularam sobre ser um mau presságio ou um aviso do mar, enquanto especialistas explicam que tais deformidades ocorrem quando os ossos não se desenvolvem adequadamente durante a gestação. Embora anomalias semelhantes sejam observadas em outros animais, encontrar um tubarão de 2 cabeças foi uma novidade para os especialistas, destacando a raridade do ocorrido na vida marinha. Número 11. O tubarão zumbi. Um pescador se deparou com um tubarão em um estado bastante incomum e decidiu segui-lo. O tubarão parecia ter passado recentemente por uma batalha intensa, exibindo feridas frescas em seu corpo parcialmente devorado. Apesar de suas graves lesões, era surpreendente ver que o tubarão ainda conseguia nadar. No entanto, a realidade era sombria. O tubarão não tinha alternativa a não ser continuar se movendo, já que suas feridas atraíam predadores que o seguiam de perto, prontos para se banquetear com o vulnerável animal. Quanto à forma como conseguiu sobreviver e em tal condição, os tubarões são notavelmente resilientes e podem se manter vivos com corpos parcialmente intactos por um período considerável de tempo. Número 12. O crocodilo híbrido. Uma mutação além do ponto de retorno. Isso pode parecer uma daquelas criaturas aterrorizantes que não são deste planeta, mas pode ficar tranquilo que não é o caso aqui. Um pescador na costa de Fukushima, Japão, descobriu esse caso extremamente avançado de mutação em outubro de 2022, que parece algo saído diretamente de Half-Life. A intensidade dessa radiação é tal que pode levar a envenenamento agudo por radiação em animais, plantas e humanos. A exposição a essa radiação resulta em danos significativos ao DNA e outras estruturas celulares, afetando todos os organismos vivos próximos a uma fonte poderosa de radiação. Número 13. O tubarão da tragédia. Uma descoberta perturbadora no Panhandle. Um possível tubarão branco grávido foi encontrado na praia. Os tubarões brancos podem ter a imagem de serem um dos predadores ápice mais intimidadores dos oceanos, mas às vezes as probabilidades estão muito contra eles. Muito recentemente, um enorme tubarão branco grávido foi encontrado encalhado na praia do Panhandle, na Flórida. Inicialmente, muitos dos frequentadores da praia tentaram revivê-lo, empurrando até que foi presumido morto, com sua barriga parecendo estar inchada. Este tubarão parece ter perdido a vida devido a complicações no parto. Isso se não tivesse encalhado primeiro. Com o incidente tendo apenas dias, biólogos marinhos locais ainda estão investigando o assunto. Número 14. O polvo mimético.
De todos os animais marinhos subaquáticos que são bons na arte de camuflar, os polvos são, de longe, um deles. Um mergulhador, durante um mergulho recreativo, encontrou um polvo que inicialmente tentou se misturar de acordo com seus arredores. À medida que o mergulhador se aproximava, sua aparência mudava completamente, de se misturar para fazer-se parecer uma criatura muito maior e mais assustadora para mantê-lo afastado. Agora, não é apenas que essas criaturas têm um talento incrível de se misturar, mas também uma inteligência muito maior do que qualquer outro de seus pares animais marinhos. Número 15. Tubarão-raposa pescado. Esse é um tubarão-raposa de olhos grandes, o primeiro que eu já pesquei em minha vida. Como essa espécie de tubarões raramente é vista pessoalmente, eles quase são considerados engraçados. Em maio de 2020, um youtuber registrou uma de suas pescarias onde ele, junto com a tripulação a bordo, conseguiu fisgar um tubarão-raposa adulto de olhos grandes. A maioria deles inicialmente pensou que fosse um tubarão de aparência alienígena. Os tubarões-raposa, embora não raros, são menos frequentemente encontrados porque preferem águas mais profundas. Além de sua natureza solitária, eles são vítimas de pesca excessiva e degradação do habitat e habitam áreas offshore menos pesquisadas, tornando o avistamento deles um desafio. Número 16. Peixe-lagarto do mar profundo. Não é que esses predadores se esquivem para as profundezas do oceano, mas são verdadeiros pesadelos das trevas profundas. Nas profundezas do oceano, na costa da Austrália, cientistas, operando um veículo remoto, vários milhares de quilômetros debaixo d'água descobriram uma criatura raramente encontrada, um sinistro peixe-lagarto do mar profundo. Esses predadores de emboscada são adornados com um conjunto ameaçador de dentes afiados e olhos negros assustadores que se deitam pacientemente à espera de presas desavisadas antes de avançar com comprimentos superando 60 centímetros. Eles possuem órgãos reprodutivos duplos, facilitando o acasalamento com qualquer um de sua espécie. Esses predadores prosperam em profundidades de 900 a 2.400 metros abaixo da superfície do mar. Encontros com humanos são excepcionalmente raros. Número 17. O maco em apuros. O problema que este tubarão-maco está enfrentando não são seus lábios inchados, mas sim que ele tem a mandíbula quebrada. Um mergulhador gravou este vídeo datado de janeiro de 2021, mostrando um tubarão bastante angustiado que, devido à sua mandíbula inferior quebrada, não conseguia manter a boca fechada. Provavelmente ele deve ter entrado em uma briga com um tubarão maior ou um predador, com os tubarões geralmente tendo suas mandíbulas feitas de cartilagem em vez de ossos. Este ainda enfrentaria um grande desafio para se alimentar, quanto mais sobreviver ao desafio da total inanição. Número 18. Intestino à mostra. Embora inicialmente isso possa parecer ter sido causado por uma lesão, não é exatamente o caso. Um visitante leu um aquário em um local não divulgado, gravou esta filmagem não editada mostrando um tubarão-tigre que aparentemente tinha seu intestino vazando de seu corpo. Agora isso não é um caso de lesão, mas sim uma habilidade que os tubarões empregam, pois isso lhes permite consumir presas maiores do que o usual, virando seus estômagos do avesso. O estômago pilórico alongado permite que eles disparem e retratem seu intestino espiralado inteiro. No entanto, apenas tubarões menores são conhecidos por mostrar tal comportamento. Isso nunca foi filmado ou relatado em tubarões tão grandes quanto o tubarão-tigre. Número 19. Mastigado até o osso. Normalmente um tubarão de tal tamanho seria considerado aterrorizante, mas sabe o que é ainda mais aterrorizante? O próprio monstro predador que se banquetou com ele. Esta filmagem de abril de 2022 mostra o momento em que pescadores na costa de Brisbane, Austrália, quase pensaram que tinham feito uma captura magnífica. Eu acho que é um grande choque, cara, com certeza. Apenas para descobrir que o grande tubarão que capturaram estava mastigado até o osso. No entanto, após 5 horas, os pescadores capturaram outro tubarão, aparentemente da mesma espécie, outro grande tubarão-raposa, que acreditavam ser o culpado da frenesia alimentar. Número 20. Possível megalodonte. Em 2016, uma câmera de satélite capturou uma imagem intrigante sobre o Oceano Índico, revelando uma criatura misteriosa, deixando uma esteira notável no Oceano Antártico. Esta anomalia, visivelmente destacada no Google Earth, surpreendeu os espectadores com seu tamanho imenso, estimado em cerca de 30 metros de comprimento, comparável às dimensões da baleia azul e do extinto megalodon.
Apesar das suposições iniciais de ser uma baleia, cientistas marinhos entraram na intrigante possibilidade da existência do megalodonte em recantos remotos do oceano. Embora o ceticismo possa surgir de avistamentos relatados, a noção de uma impressão do megalodonte persiste, desafiando nossa compreensão dos mistérios do oceano. Número 21. Tubarão maco resgatado. Outro encontro com um tubarão que inicialmente causava medo, apesar de sua vulnerabilidade. Frequentadores da praia na Flórida encontraram o tubarão maco encalhado na costa do Golfo de Pensacola. Embora este estivesse muito vivo e equipado com dentes afiados, bons samaritanos ainda intervieram, arriscando-se pelo resgate. Colaborativamente, eles puxaram o tubarão de volta ao oceano das águas rasas. Apesar das preocupações iniciais, o grupo persistiu, guiando o tubarão para o mar pelo rabo. Não, ele não está morto. Eventualmente, para os aplausos dos espectadores, o tubarão recuperou a liberdade, pois finalmente nadou para longe. Atos corajosos como esses restauram a fé na humanidade. Número 22. Albino de um olho só. Cortamos ela e encontramos que por dentro havia um tubarão com um olho só. Nunca tínhamos visto nada parecido antes. Se não bastasse ter exatamente nenhuma pigmentação de cor, esse bebê tubarão também é monocular. Em outubro de 2020, pescadores indonésios ficaram espantados ao encontrar um raro bebê tubarão albino com um único olho, descoberto dentro da barriga de um tubarão adulto, capturado em redes na província de Maluku. A criatura incomum era uma entre 3 bebês na armadilha. Era um grande tubarão, e dentro estavam seus filhotes. À medida que o pescador limpava a barriga do tubarão adulto e a cortava para remover as vísceras, ficaram atônitos com o pequeno tubarão branco e suas características únicas. Apesar de sua coloração semelhante ao leite, o tubarão exibia barbatanas bem formadas e outras partes do corpo, enfatizando a natureza extraordinária dessa descoberta inesperada. Número 23. Bebê tubarão único. Ao ver isso, seus primeiros pensamentos podem ser de que se trata de um animal de pelúcia, mas é na verdade bem real. Um pescador na costa da Indonésia ficou perplexo ao descobrir a carcaça deste bebê tubarão com um rosto semelhante ao humano. Ele tinha uma aparência distintamente humana, com 2 grandes olhos redondos sob seu focinho. Fascinado por sua descoberta, ele decidiu levar o bebê tubarão para casa, para sua família, que o ajudou na sua preservação. À medida que as filmagens e a notícia se espalharam com a descoberta deste ser único, o pescador recebeu muitas boas ofertas de amigos e vizinhos que queriam comprar, mas ele decidiu manter. Número 24. Mais cicatrizes de batalha. Este tubarão, apesar de parecer ter passado por muito, parece estar pronto para outra batalha. A filmagem foi capturada por um cientista marinho mergulhando perto das ilhas Netuno, sul da Austrália. Ninguém antes havia se deparado com um tubarão tão desgastado. O mergulhador descreveu que este grande branco de 3,5 metros de comprimento era muito calmo e amigável ao seu redor. Além das suposições de quantas batalhas ele pode ter se envolvido, ninguém sabe a causa exata de seus ferimentos. Pesquisadores, no entanto, elaboraram 2 teorias alternativas, uma de uma hélice de barco e a outra de uma rede de atum. Número 25. Captura extraordinariamente grande. Essa grande rede de pesca não está cheia de bilhões de peixes, mas sim de um predador extraordinariamente grande que estava se alimentando deles. Um rebocador de pesca relativamente enorme estava tentando recolher sua última captura do dia, usando uma gigantesca rede de pesca, apenas para descobrir que havia capturado este grande mamífero que pode ter tomado toda a sua captura em uma única bocada. O grande tubarão, apesar de estar preso na rede que foi puxada a bordo, conseguiu deslizar para fora de volta ao oceano, deixando apenas os restos na rede. Número 26. O fim da linha para o crocodilo. Olhe isso, em um vídeo notável, 2 pescadores inesperadamente fisgaram um pequeno tubarão e, ao se prepararem para soltá-lo, um crocodilo próximo aproveitou a oportunidade, espreitando perto do barco. O crocodilo rapidamente arrebatou o tubarão à medida que se aproximava, e os pescadores, apesar de surpresos, decidiram confrontar o ato astuto e oportunista do crocodilo. Este incidente destaca a imprevisibilidade da natureza, já que o predador inteligente garantiu uma refeição sem a necessidade de uma caça tradicional. Número 27. O marlim mais raro. Independentemente de ser uma baleia albina, um tubarão ou um marlim, todos são únicos em sua própria espécie. Uma pequena tripulação de pescadores na costa de Bangladesh capturou este grande e muito raro peixe marlim que, em vez de liberá-lo de volta à água, decidiu mantê-lo para si próprios devido ao seu tamanho.
Além da falta de pigmentação devido a uma mutação genética que confere uma aparência branca ou pálida, as espécies albinas geralmente não têm outras diferenças. No entanto, às vezes, sua aparência única pode fazê-los se destacar em seus habitats naturais, apresentando desafios para a sobrevivência. Número 28. Captura acidental. Um grande susto branco capturado perto de Emisquam mais de 6 anos atrás, uma tripulação de pesca perto de Rhode Island fez uma captura inesperada de um grande tubarão branco de 6 metros de comprimento que ficou preso em sua rede. Um dos membros da tripulação filmou toda a comoção. Com este negócio de pesca focado principalmente em peixes menores, esta captura, apesar de ser um grande negócio, não era o que estavam procurando. Eles se apressaram para devolver o tubarão à água rapidamente, em uma tentativa de liberá-lo em vez de deixá-lo morrer. Usando um guindaste improvisado, ele foi primeiro içado pela cauda antes de ser liberado com segurança de volta ao mar. Número 29. Resgate de emaranhamento. Este cachalote foi encontrado enredado em uma antiga rede de pesca perto da ilha Eólia, na Sicília, tornando sua cauda inutilizável para nadar. No entanto, apesar dos riscos inerentes, a tripulação da Guarda Costeira Italiana embarcou em uma missão ousada para auxiliar a criatura em apuros. Em outro caso semelhante, mergulhadores da agência de turismo MA Maldivas encontraram um enorme tubarão-baleia que navegava pela água ao redor de seu barco com uma grossa corda amarrada ao redor de seu corpo, entre suas barbatanas peitorais e sua cabeça. Tendo apenas um canivete, os mergulhadores começaram a cortar a corda e, em questão de minutos, conseguiram libertá-lo. Número 30. Criatura peixe desconhecida. Ao ter a intenção de fazer uma captura abundante, um pescador japonês puxou sua rede apenas para descobrir uma bizarra criatura semelhante a uma serpente presa dentro dela. Inicialmente comparada ao mítico orixá, provou ser uma entidade completamente distinta. Seu corpo plano e semelhante a papel e olhos salientes adornados com crescimentos semelhantes a cabelo adicionaram ao seu mistério assustador. Apesar da ampla divulgação de filmagens de vídeo retratando esta anomalia aquática, sua verdadeira identidade permanece elusiva, deixando os observadores perplexos que ainda estão para desvendar os mistérios que cercam este peixe de um tipo desconhecido. Número 31. Peixe vivo mastigado. Apesar de ter tido os miolos mastigados, este peixe ainda estava vivo, com seu queixo erguido em desafio às circunstâncias graves. Um peixe parcialmente consumido navegava nonchalantemente pelas águas, aparentemente inabalado por seu calvário. Descoberto no reino aquático da Flórida, esta criatura semelhante a um zumbi apresentava evidências de um escaramuça, provavelmente com um tubarão juvenil. Surpreendentemente, ele evadiu-se rapidamente de mais danos, exibindo nenhuma preocupação pelo pedaço considerável faltando em suas costas, enquanto os pesquisadores abrigam dúvidas sobre suas perspectivas de sobrevivência a longo prazo. Cada dia vivido com tal lesão grave é considerado um feito milagroso. Número 32. Tubarão-baleia atacante. Provavelmente foi a fome que levou a melhor sobre este tubarão-baleia, que começou a se comportar de tal maneira. Um pescador de pequeno barco ficou aterrorizado enquanto um grande tubarão-baleia continuava carregando agressivamente em sua direção, enquanto tentava manobrar seu caminho ao redor do grande predador. Ele também começou a gravar, capturando o momento em que o barco de pesca desviou de entrar em sua boca enquanto estava em uma carga de alta velocidade. Poderia ser que ele estava realmente apenas se alimentando dos peixes em sua direção ou estava realmente caçando-o? Deixe-nos saber nos comentários. Número 33. Ciclídeo papagaio mutante. Durante sua busca por uma captura rara, 2 youtubers fisgaram um ciclídeo papagaio considerável que tinha um tipo bizarro de protuberância em sua testa, quase como se fosse uma bolha ou mutação. Confusos com a visão em comum, especularam a causa do que poderia ter sido a causa disso ser uma marca ou uma reação alérgica. Essas espécies de peixes são conhecidas por sua aparência colorida e são uma escolha popular para entusiastas de aquários em todo o mundo. Número 34. Carcaça de peixe em movimento. Para alguém não familiarizado com a anatomia dos peixes, testemunhar tal fenômeno pode evocar pensamentos de um zumbi. Durante um cruzeiro de 3 dias, um homem ficou chocado ao encontrar uma carcaça de peixe ainda em movimento após ser cortada ao meio. Perplexo com essa visão surreal, ele não conseguia entender como, apesar de perder a maior parte de seu corpo, permanecia animado mesmo depois de ser cortado. O segmento facial jogado ao mar se contorcia como se estivesse inteiro.
O movimento decorre da atividade nervosa residual e reflexos desencadeados por estímulos como toque ou mudanças na pressão da água. Certos peixes possuem gânglios, estruturas nervosas especializadas que podem funcionar brevemente após a morte, induzindo contrações musculares e movimento, criando a ilusão de vida apesar da cessação das funções vitais. Número 35. Peixe alienígena. Enquanto estava em busca do evasivo abite azul pelas ilhas norueguesas, um pescador de 19 anos de idade se deparou com algo verdadeiramente extraordinário. Seus olhos se arregalaram ao ver um peixe com olhos saltados, assemelhando-se a algo saído de um conto de ficção científica. Em seu entusiasmo, ele quase caiu na água enquanto tentava puxar a criatura peculiar. Encantado por sua descoberta, ele momentaneamente esqueceu seu objetivo original. No entanto, conforme sua foto circulou, outros identificaram o peixe como um granadeiro de cabeça rugosa, dissipando o equívoco alienígena em torno de sua aparência. Número 36. Golfinho albino. A vida marinha nunca deixa de inspirar admiração, como visto quando um golfinho branco na Baía de Monterey cativou espectadores e fez manchetes. Um drone capturou um grupo de golfinhos cinzentos nadando ao longo da costa, mas entre eles estava uma visão rara, um golfinho branco desafiando as expectativas. Surpreendeu muitos, inclusive eu, pois eu nunca soube que golfinhos poderiam ser albinos, mas aqui estava a prova viva. Golfinhos albinos também foram avistados em Laguna Beach, nadando entre grupos de golfinhos cinzentos. Essas criaturas elusivas raramente emergem e foram avistadas apenas algumas vezes, adicionando ao seu mistério. Número 37. Peixe-lua. Em um dia específico de 2020, a polícia local recebeu múltiplas ligações reportando o mesmo incidente. Pessoas estavam em um passeio de barco por um rio na Flórida, onde avistaram um peixe-lua que se contorcia de maneira incomum na água, deixando todos admirados. O passeio divertido transformou-se em um motivo de preocupação com este grande peixe redondo que começou a criar caos na água. As pessoas reportaram imediatamente o peixe que pensavam estar se comportando de forma anormal. No final, não era grande coisa, e os peixes-lua são conhecidos por serem gigantes dóceis e não representam risco para os humanos, pois se alimentam apenas de peixes pequenos e águas vivas. Número 38. Peixe azul fluorescente. Enquanto pescavam no rio em Gaston County, Carolina do Norte, um grupo de pescadores ficou estupefato com uma visão incomum. Um peixe azul fluorescente nadando entre eles. Sua identidade permaneceu um mistério, pois sua coloração vibrante desafiava a explicação. A especulação disparou. Seria uma mutação ou talvez uma espécie totalmente nova? Seu tamanho considerável, pesando 13 quilos e medindo 1 metro de comprimento, levou alguns a especular que poderia ser um carpa. No entanto, a inédita tonalidade azul fluorescente lançou dúvidas sobre essa teoria. Alguns especularam que poderia ser uma truta arco-íris com uma variante genética rara, embora mesmo esta explicação fosse considerada incomum. Número 39. Cobra vomitando. Embora este peixe possa parecer estar vomitando, talvez a cobra que havia tentado comê-lo tenha encontrado uma saída. Um fazendeiro estava buscando água de um rio próximo quando se assustou com a visão de um peixe-barro que parecia estar paralisado enquanto uma cobra comprida estava sendo vomitada, ou a própria cobra estava fazendo uma rápida fuga. Segundos depois, uma vez que a cobra estava livre, o peixe podia ser visto desaparecendo rapidamente. Afinal, provavelmente não queria esperar para descobrir se as mesas estavam prestes a virar contra ele. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Compartilhe nos comentários e curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Cuidem-se, pessoal!